Jesus toma 3 dos seus apóstolos, vai até o Monte Tabor e ali ele é transfigurado pelo Pai. Por que Jesus faz isso? Nós precisaríamos olhar para o capítulo anterior de São Marcos. Aqui estamos no capítulo 9. No capítulo anterior, no capítulo 8, Pedro havia professado a fé em Jesus. Pedro havia dito que Jesus era o Messias enviado pelo Pai. Pedro havia professado que Jesus era aquele que o povo esperava. E aí Jesus diz a São Pedro, faz um elogio, mas depois apresenta a eles o mistério da paixão. Jesus diz que ele passará pela cruz. E os apóstolos ficam escandalizados, principalmente São Pedro. E aqui no capítulo 9, diante do escândalo da cruz, diante do medo, diante da preocupação que os apóstolos tinham, porque eles não entenderam exatamente como seria esse movimento da paixão de Cristo, Jesus os leva ao Monte Tabor para acalmar os seus corações. Jesus permitiu que Pedro, Tiago e João presenciassem a transfiguração para que os corações deles fossem acalmados. E o que é a transfiguração? O que aconteceu com Jesus? A palavra transfiguração dá uma ideia de que algo se transformou, algo mudou. Então, a aparência de Jesus, o rosto de Jesus, as vestes de Jesus, elas se transformaram porque ali houve uma ação do Pai em Jesus. E na nossa vida, nós muitas vezes também nós somos como os apóstolos. Nós não entendemos, nós não entramos no mistério da paixão de Cristo. Nós não entendemos por que na nossa vida, racionalmente não compreendemos isso, por que na nossa vida, muitas vezes nós passamos por sofrimentos. Por que na nossa vida nós passamos por situações que exigem muito de nós. Por que na nossa vida nós enfrentamos circunstâncias que acabam nos colocando diante de questionamentos. Então, na nossa vida enfrentamos isso, mas Jesus também nos concede momentos de transfiguração. Os apóstolos viram a transfiguração, mas depois o que aconteceu? Eles desceram do monte, Pedro queria continuar ali, mas eles desceram do monte e a vida continuou. Então, na nossa vida, temos momentos de transfiguração, momentos que Deus nos concede, que os nossos corações são acalmados, que os nossos corações são acalentados, para nos fortalecer e voltarmos para a vida, voltarmos à realidade. A Santa Missa é o exemplo mais claro e o maior exemplo de transfiguração. Quando nós nos colocamos na missa, e por isso que é importante participar bem da missa, por isso que é importante termos concentração na missa, por mais que seja um exercício para nós, quando nós estamos aqui na missa, nós vivemos uma transfiguração. É um momento em que nós nos colocamos diante da presença de Deus, em que nós ouvimos a palavra, em que nós nos reunimos em assembleia, nós nos colocamos diante da Eucaristia, e aqui nossos corações podem ser acalentados. Só que depois nós vamos voltar para a vida. A sua vida vai continuar, os seus problemas que você tem vai continuar, os meus também, a sua família vai continuar lá com os problemas dela, o seu trabalho também, que eu acredito que não seja perfeito, ele estará lá. Final de semana a gente geralmente dá uma descansada, mas na segunda-feira volta o batente. Mas quando nós vivemos um momento de transfiguração, é o momento que nós estamos diante de Deus, o momento que nós nos fortalecemos para encarar a nossa vida. Não simplesmente com as nossas forças, não simplesmente com a nossa colaboração, mas em primeiro lugar com a graça de Deus.